Eu cresci ouvindo que eu era a vergonha da família. Nas festas de fim de ano, eles riam das minhas roupas simples, do meu emprego qualquer, da vida apertada que eu levava com a minha mãe. Eu fingia que não ligava, mas a verdade é que cada piada entrava como uma faca silenciosa. Naquela família de sobrenome importante, carros importados na garagem e mansão no alto da cidade, eu era o ponto fora da curva, o erro que todo mundo fazia questão de lembrar. O mais irônico é que, entre todos eles, o único que nunca me chamou de vergonha foi justamente aquele de quem eles mais esperavam dinheiro, o meu avô. Ele me olhava em silêncio, com um misto de cansaço e tristeza, como se enxergasse alguma coisa que ninguém mais se importava em ver. Mas naquela época, eu não fazia ideia do quanto aqueles olhares calados significavam. Eu só queria ir embora dali e esquecer que eu pertencia àquela família. Anos depois, eu cheguei ao meu pior momento. Desempregado, endividado, minha mãe doente e sem plano de saúde, eu me vi obrigado a fazer aquilo que mais temia, bater na porta da casa da minha família rica e pedir ajuda. O que aconteceu naquele dia ainda ecoa na minha cabeça. Eles não só me negaram qualquer apoio, como usaram a minha dor como mais uma oportunidade para me humilhar. Naquele momento, eu tive certeza. Eu nunca passaria de um estorvo para eles. O que ninguém sabia é que enquanto me chamavam de interesseiro, vagabundo e fracassado, uma história completamente diferente estava sendo escrita em segredo. Uma história que começava nos corredores frios de um hospital, nos encontros escondidos com o meu avô e nas conversas que ninguém mais ouviu. Ali, entre máquinas apitando e cheiro de remédio, um velho cansado tomou uma decisão que mudaria a vida de toda a família para sempre. No dia da leitura do testamento, eles chegaram de cabeça erguida, perfumes caros e olhos brilhando de expectativa. Eu quase não fui convidado. Acharam que seria apenas um detalhe, um figurante na grande festa do dinheiro. Mas bastou o advogado abrir o envelope para que o mundo deles começasse a desmoronar. Naquele dia, descobriram que o homem que eu mais amava em silêncio tinha deixado toda a herança só para mim. O que ninguém imagina é o que isso fez comigo e com eles. Antes de eu te contar essa história, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se você gosta de histórias emocionantes, que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre a vida, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. E aproveita também para comentar lá embaixo de que cidade você está assistindo. Agora respira fundo e vem comigo até o final, porque essa história pode mexer muito com você. Meu nome é Lucas e desde cedo me ensinaram uma coisa. Eu era pouco demais para o sobrenome que carregava. Minha mãe era a filha rebelde da família Almeida. Enquanto meus tios estudavam fora do país, faziam intercâmbio e tiravam fotos em frente a prédios espelhados, ela se apaixonou pelo rapaz simples da oficina da esquina da casa do meu avô. Apaixonou-se de verdade, daquele jeito que não combina com contratos, status e sobrenome pesado. Casou-se, teve um filho, eu, e como castigo, foi praticamente apagada da árvore genealógica. Tenho memórias dela chorando baixinho na cozinha do nosso pequeno apartamento, entre louça por lavar e o cheiro de café requentado, repetindo para si mesma: eu fiz a escolha certa, eu fiz a escolha certa. Eu cresci ouvindo histórias da mansão dos Almeida, mas vendo na prática o aperto do aluguel atrasado. Os outros netos brincavam de videogame de última geração, e eu dividia um celular velho com a minha mãe, que vivia pedindo desculpas por não conseguir me dar mais. Ela fazia faxinas, costuras e marmitas para complementar a renda. Mesmo assim, fazia de tudo para que eu nunca passasse fome. Eles podem ter dinheiro, filho, ela dizia, mas eu tenho você, e isso ninguém compra. A primeira vez que eu fui à mansão da família, eu tinha 9 anos. Lembro como se fosse hoje. A casa parecia um hotel de filme, com portas enormes, piso brilhando e um jardim que parecia não acabar nunca. Minha mãe estava nervosa, ajeitando a barra do vestido simples a cada 5 passos. Quando entramos, os olhares vieram como flechas.
Meu tio mais velho mediu a gente de cima a baixo como quem avalia uma peça defeituosa numa loja cara. Uma das minhas primas sussurrou: "Olha lá, os pobrezinhos chegaram." Meu avô, Gustavo Almeida, desceu as escadas devagar. Tinha os cabelos brancos bem penteados e um terno que devia custar mais do que todos os móveis da nossa casa juntos. Mas o que me marcou não foi isso. Foi o fato de que, quando todo mundo parecia incomodado com a nossa presença, ele apenas abriu um sorriso curto e disse: "Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lucas. Que bom que vieram." Sem abraços calorosos, sem festa. Mas o suficiente para eu me agarrar àquela frase como quem encontra um pedaço de madeira no meio de um naufrágio. Apesar disso, ao longo dos anos, o título que me deram foi se tornando cada vez mais claro. Eu era a vergonha da família. Vergonha porque estudava em escola pública, porque não tinha roupas de marca, porque meu pai havia abandonado a gente quando eu tinha 6 anos e porque minha mãe insistia em manter contato com aquele lado da família que nunca a quis de verdade. Quantas vezes eu ouvi em tom de deboche: "Coitado do seu avô, um empresário daquele tamanho com um neto assim." Com o tempo, as visitas à mansão se tornaram um tipo de tortura silenciosa. Minha mãe insistia em ir em datas importantes: Natal, aniversários, Páscoa, talvez por uma mistura de esperança e teimosia. Eu percebia o quanto aquilo a machucava, mas também sabia que, de algum jeito, ela ainda amava aquele lugar, aquele pai distante, aquela família que nunca a aceitou por completo. Nas ceias, a mesa era farta, pratos sofisticados, talheres brilhando, cristais que pareciam delicados demais até para respirar perto. Eu, com minhas camisas simples e sapatos que rangiam, sentava na ponta da mesa, quase fora do enquadramento das fotos. Enquanto minhas primas comentavam sobre viagens para a Europa, eu pensava na mochila rasgada que eu usava para ir à escola. Lembro de uma cena específica no aniversário do meu avô. Eu tinha uns 14 anos. Estava sentado no sofá, mexendo no meu celular velho, tentando passar despercebido. Um dos meus primos se aproximou com um copo na mão e disse, num tom alto o suficiente para todo o cômodo ouvir: "E aí, Lucas, já decidiu o que vai ser quando crescer? Ou vai viver às custas do seu avô também?" Algumas pessoas riram. Minha mãe baixou os olhos, envergonhada. Eu senti o rosto queimar. "Vou trabalhar", respondi, tentando manter a dignidade. "Passar no vestibular, quem sabe." Ele gargalhou. "Vestibular? Em qual faculdade?" "Na Universidade Federal da Vergonha dos Almeida." O comentário arrancou mais risadas. Eu levantei, fui até a varanda e fiquei ali, encarando as luzes da cidade, respirando fundo para não chorar. Eu repetia para mim mesmo: "Eu não vou ser isso que eles dizem. Eu não vou ser isso que eles dizem." O que ninguém via era que eu estudava escondido, à luz de uma lâmpada fraca, depois de ajudar minha mãe em casa. Consegui uma bolsa de estudos numa faculdade simples, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Mas mesmo assim, para eles, eu continuava sendo o neto pobre, o projeto de fracasso. Numa dessas festas, já com 18 anos, ouvi minha tia falando sem perceber que eu estava no corredor. "O problema não é ele ser pobre. O problema é que, no fundo, a gente sabe que quando o papai morrer, esse menino vai aparecer aqui querendo um pedaço do bolo." Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra herança ligada ao meu nome. Mas não como esperança, como ameaça. A vida resolveu testar meus limites de um jeito que eu não esperava. Depois da faculdade, eu não conseguia emprego na área. Mandava currículos, fazia entrevistas, mas sempre esbarrava na mesma barreira invisível: experiência. Eu até sabia que, se quisesse, poderia pedir um favor para algum tio influente, mas o orgulho e a lembrança de cada humilhação me impediam. Eu preferia enfrentar o mundo de frente do que ter que ouvir, mais tarde: "Só conseguiu isso porque é neto do Gustavo Almeida." Comecei a trabalhar como atendente numa loja de bairro, depois como auxiliar de escritório, depois como entregador. A rotina era pesada, mas era minha. Minha mãe, que sempre foi meu porto seguro, começou a adoecer. Primeiro foram dores nas costas, depois cansaço constante. Depois exames caros que a gente adiava, porque o dinheiro mal dava para a comida.
até que chegou o dia em que não dava mais para adiar. Minha mãe desmaiou na cozinha. Eu a encontrei caída no chão, com a panela de arroz queimada ainda no fogo. O cheiro de comida queimada se misturava ao cheiro de medo que tomou conta de mim. Levei-a correndo para o hospital público mais próximo. Corredores cheios, gente esperando horas por atendimento, olhares cansados. Ela segurava minha mão e repetia: "Calma, meu filho. Vai dar tudo certo. Deus nunca abandonou a gente." O diagnóstico veio como um soco, um problema sério no coração, urgente, cirurgia cara. A espera pelo SUS poderia demorar mais do que o corpo dela aguentaria. Foi aí que eu fiz o que sempre prometi a mim mesmo que nunca faria. Fui bater na porta da mansão. Lembro do portão enorme se abrindo devagar, como se a própria casa estivesse decidindo se me deixava entrar ou não. Uma empregada me reconheceu e, constrangida, me levou até a sala. Meu tio mais velho apareceu, olhando para o relógio, impaciente. "O que foi, Lucas? Estou ocupado." Eu respirei fundo. "Minha mãe está doente. É sério. Ela precisa de uma cirurgia urgente. Eu não tenho dinheiro, nem plano de saúde. Eu pensei que talvez o vô..." Ele me cortou com um gesto. "O papai não está bem, não pode ficar se preocupando com esses detalhes. Detalhes. A saúde da filha era um detalhe. Por favor, tio, eu pago, eu dou um jeito. Eu só preciso de..." Minha voz falhou. "De uma ajuda. Eu não sei mais o que fazer." Ele suspirou irritado. "Lucas, você sempre foi um problema. Sua mãe escolheu essa vida. Ninguém mandou ela fugir com aquele mecânico. Agora você quer vir aqui, depois de anos afastado, atrás de dinheiro? Isso aqui não é banco de caridade." Eu senti o chão sumir. Engoli o orgulho como quem engole vidro. "Não é por mim. É pela sua irmã. Minha irmã morreu para o mundo quando decidiu sair dessa casa." Ele respondeu frio. "Agora, se você veio atrás de herança antecipada, já pode ir embora." Fiquei alguns segundos em silêncio. Eu queria gritar, quebrar alguma coisa, pedir para ver meu avô. Mas outro tio entrou na sala, cruzou os braços e completou: "Olha, Lucas, você é a vergonha dessa família há muito tempo. Não estraga o pouco de paz que o papai ainda tem. Vergonha." De novo essa palavra. Eu senti meu coração se partir em 1000 pedaços. Saí dali sem dizer mais nada, com a sensação de que, se eu olhasse para trás, desabaria no chão. Naquele dia, voltando para casa de ônibus, encarando meu reflexo no vidro, eu pensei seriamente em desistir de tudo. De mim, da faculdade, dos sonhos. De alguma forma, eu me convenci de que talvez eles tivessem razão. Talvez eu fosse mesmo um peso, um estorvo, um erro. Uma semana depois, minha mãe foi internada às pressas. Eu passava o dia no hospital sentado numa cadeira dura, ouvindo o som constante dos monitores, o choro contido de outras famílias. Naquelas madrugadas frias, eu falava com Deus como quem fala com um velho amigo que não vê há anos. "Se o Senhor não vai me dar dinheiro, então me dá força, porque eu estou no limite." Eu não sabia, mas era exatamente ali, no meu ponto mais baixo, que a história começaria a dar a volta. Foi trabalhando como motorista de aplicativo, durante as horas que eu conseguia escapar do hospital, que algo inacreditável aconteceu. Era uma noite chuvosa. O vidro do carro embaçado, o rádio baixo para eu não dormir dirigindo, o cheiro de fast food impregnado no estofado. Eu aceitei uma corrida num bairro nobre da cidade. Quando parei em frente ao prédio indicado, levei alguns segundos para reconhecer a fachada. Era um dos edifícios comerciais onde eu sabia funcionavam os escritórios da empresa do meu avô. O passageiro demorou a aparecer. Quando finalmente a porta traseira se abriu, ouvi uma voz conhecida. "Boa noite." Olhei pelo espelho e quase não acreditei. Era ele, meu avô Gustavo, usando um sobretudo escuro, sem seguranças, sem família, sem nada. Só ele. "Vi, vô?" Escapou antes que eu conseguisse me controlar. Ele levantou os olhos, surpreso. "Lucas." Por um instante o silêncio se instalou dentro do carro, só quebrado pelo barulho da chuva. Ele me observou como se estivesse vendo um estranho e um conhecido ao mesmo tempo. "Você dirige carros de aplicativo?"
Perguntou sem julgamento na voz. Só espanto. Sim, senhor. É o que deu para fazer. Ele assentiu devagar. Entendo. O destino era um hospital particular do outro lado da cidade. A ficha começou a cair. Ele tossia discretamente. Parecia mais magro, mais frágil. Eu não aguentei. Tá tudo bem com o senhor? Ele hesitou. A idade cobra o preço, Lucas, e algumas escolhas também. Durante o trajeto, ele me fez perguntas simples. Como eu estava, se ainda estudava, como estava minha mãe. Quando mencionei a doença dela, ele fechou os olhos por alguns segundos como se tivesse levado um soco invisível. E a família, sabe? Perguntei com um gosto amargo na boca. Ele sorriu triste. A família sabe do que quer saber, meu rapaz. Do resto, prefere não ouvir. Chegando ao hospital, ele ficou alguns segundos sentado, olhando para o painel do carro. Parecia brigar com algo dentro dele. Lucas, disse por fim, você pode voltar aqui amanhã, no mesmo horário? Posso sim. Eu quero conversar com você, não como empresário, nem como chefe de família. Só como um velho que tem algumas coisas atrasadas para resolver. Naquela noite, enquanto voltava para casa, senti algo acender, bem pequeno, dentro de mim. Não era alegria, nem esperança completa. Era só uma faísca. Mas para quem está no escuro há muito tempo, qualquer luz parece um milagre. No dia seguinte, voltei ao hospital. Entrei como acompanhante, com a autorização dele. No quarto, sem terno, sem aplausos, sem herdeiros disputando espaço, meu avô parecia apenas um senhor de idade cansado, ligado a alguns aparelhos com o rosto marcado por rugas que eu nunca tinha reparado. Senta, Lucas, ele disse. A gente tem história demais engasgada para ficar em pé. Ali, entre paredes brancas e cheiro de álcool, ele começou a contar coisas que eu nunca imaginei ouvir. Durante semanas, eu visitei meu avô quase todos os dias. Entre uma corrida e outra, entre uma troca de curativo da minha mãe e outra, eu passava lá. Às vezes ficávamos em silêncio, vendo a TV sem prestar atenção. Às vezes, ele falava sobre a infância pobre, sobre o medo de voltar a não ter nada, sobre como o dinheiro tinha virado armadura e prisão ao mesmo tempo. Eu errei muito, Lucas, ele confessou, numa tarde em que a chuva batia forte na janela. Achei que dar tudo para os meus filhos era dar amor. No fim, transformei gente em sócios e casa em empresa. O senhor sempre foi mais presente para eles do que para minha mãe. Eu arrisquei com cuidado. Ele respirou fundo. Com a sua mãe, eu fui covarde. Eu não soube perdoar a escolha dela. Fui duro demais com quem só queria ser feliz. E você pagou a conta de uma briga que não era sua. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Você pagou a conta de uma briga que não era sua. Ele começou a perguntar sobre minha rotina, minhas dificuldades, os remédios caros da minha mãe, o hospital público cheio. Eu falava, meio sem jeito, e ele ouvia em silêncio, com os olhos marejados. Em uma dessas visitas, ele entregou um envelope pardo nas minhas mãos. Não abre agora, disse. Guarda. Se um dia eu não estiver mais aqui, isso vai fazer sentido. O que é isso? Uma carta e uma decisão. Você vai me odiar por uns minutos quando descobrir. Depois eu espero que me entenda. Eu tentei recusar, mas ele insistiu com uma firmeza que não combinava com o corpo frágil. Pouco tempo depois, o quadro dele piorou. Uma madrugada, o telefone tocou no meu bolso enquanto eu cochilava na cadeira do hospital público, ao lado da cama da minha mãe. Era um número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. É o Lucas, neto do Sr. Gustavo Almeida? Sim. Precisamos que você venha ao Hospital São Rafael. Seu avô teve uma piora. Chegando lá, encontrei a família toda reunida no corredor. Rosto sério, vozes baixas, clima de velório antes da hora. Ninguém me cumprimentou. Alguns fingiram nem me ver. Uma das minhas tias chegou a cochichar. Até aqui esse menino vem? Horas depois meu avô se foi. Sem discurso, sem reunião de diretoria, sem contrato na mesa. Só um senhor cansado que, no fim das contas, era só isso. Humano. O enterro foi digno da família Almeida. Coroas de flores caras, discursos bem ensaiados, gente que nunca olhou na cara dele chorando como se tivesse perdido o melhor amigo. Eu fiquei no fundo,
segurando a mão da minha mãe, que apertava meu braço com força, como se tivesse medo de cair. Alguns dias depois, comecei a receber ligações insistentes de um número de escritório. Era o advogado da família. Senhor Lucas, o senhor precisa comparecer à leitura do testamento do senhor Gustavo. Meu primeiro impulso foi recusar. Eu não queria estar naquela sala, naquele teatro, mas algo dentro de mim, talvez a voz do meu avô, me dizia: vai. No dia marcado, cheguei ao escritório com uma camisa simples e um nervosismo que eu não conseguia disfarçar. A sala era ampla, com uma mesa enorme no centro. Meus tios e primos já estavam todos lá, perfumados, elegantes, com expressão de falsa serenidade. Quando entrei, alguns levantaram a sobrancelha, surpresos. O que ele está fazendo aqui? Ouvi um sussurro. O advogado, um senhor de óculos e cabelo ralo, pigarreou. O senhor Gustavo Almeida deixou claro que todos os herdeiros deveriam estar presentes, inclusive o senhor Lucas. A frase pairou no ar, pesada. O advogado abriu uma pasta, tirou um documento volumoso e começou a ler. Primeiro, aquelas coisas formais, cheias de palavras difíceis. Depois começou a listar alguns legados menores, doações para instituições, alguns bens destinados a funcionários antigos. Meus tios já se remexiam na cadeira, ansiosos pelo principal. Até que veio o parágrafo que mudou tudo. Declaro para todos os efeitos que a totalidade de minhas cotas na empresa Almeida em Filhos, bem como a mansão localizada na rua São Miguel, os investimentos, contas bancárias e demais bens descritos neste documento serão destinados a apenas um herdeiro, meu neto, Lucas Ferreira de Almeida. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio coração bater. Isso deve estar errado. Minha tia disparou, levantando-se de supetão. Deve haver algum engano. O Lucas, esse menino? Meu tio mais velho tomou o papel da mão do advogado como se pudesse mudar as palavras na força bruta. Isso é um absurdo. O papai nunca faria isso. Ele foi manipulado. Eu não conseguia falar. Não conseguia nem respirar direito. Eu que passei a vida ouvindo que era a vergonha da família, agora era de repente o dono de tudo aquilo? A mansão, a empresa, o dinheiro que sempre foi usado contra mim. Tudo. O advogado, calmo, tirou outro envelope da pasta. Além do testamento, o senhor Gustavo deixou uma carta escrita de próprio punho, destinada ao senhor Lucas, para ser lida em voz alta, se ele permitir. Todos olharam para mim. Pela primeira vez, eu não era invisível naquela sala. Eu era o centro. Pode ler, eu disse com a voz trêmula. E foi ali, enquanto o advogado abria a carta, que eu entendi que herança nenhuma vem sem peso. A voz do advogado ecoava pela sala quando começou a ler a carta. Lucas, se você está ouvindo isso, é porque eu já não estou mais aí para olhar nos seus olhos. E talvez seja melhor assim, porque eu não sei se teria coragem. Eu cometi muitos erros como pai e como avô. Mas o maior deles foi ter deixado o medo mandar mais do que o amor. Meus tios se mexiam inquietos. Alguns reviravam os olhos, outros secavam lágrimas que eu não sabia se eram de tristeza ou de raiva. Você foi o neto que menos recebeu da minha fortuna, mas o que mais recebeu da minha vergonha. Eu permiti que falassem de você como se fosse um peso, quando na verdade o peso era meu, por não ter defendido a minha própria filha. Vi você entrar e sair daquela casa com o olhar ferido, e me calei. Eu achei que o tempo consertaria. Não consertou. O nó na minha garganta apertou. Quando você entrou no meu carro naquela noite como motorista, eu vi diante de mim não a vergonha da família, mas o único naquela casa que ainda sabia o que era lutar de verdade. Você não pediu nada, não exigiu nada. Não chegou com processo nem com advogado. Chegou com a verdade da sua vida cansada e, mesmo assim, com a cabeça erguida. Naquele dia, eu decidi que não seria covarde pela segunda vez. Meus primos me olhavam com um misto de choque e ódio. Eu me senti pequeno e gigante ao mesmo tempo. Deixar tudo para você não é um castigo para eles. É uma tentativa tardia de fazer justiça a você e a sua mãe. Mas, mais do que isso, é um voto de confiança. Eu sei que nas mãos deles esse dinheiro continuará alimentando orgulho, disputa e vaidade. Nas suas,
Eu tenho a esperança de que ele se transforme em algo que eu mesmo nunca consegui ser. Generosidade verdadeira. O advogado respirou fundo antes de ler a última parte. Você vai ser tentado a se vingar, Lucas. Vai ter vontade de fazer com eles o que fizeram com você. Humilhar, expulsar, desprezar. Mas se fizer isso, vai se tornar exatamente aquilo que sempre odiou. Então, se eu puder te pedir um último favor, é este. Não repita a minha história. Use essa herança para construir, não para destruir. E lembre-se, o que você faz com o que recebe é o que define quem você é. Com amor ainda que tardio, seu avô Gustavo. Quando a leitura terminou, ninguém falou por alguns segundos. O ar pareceu ficar mais pesado. Eu sentia as pernas bambas, as mãos suando, o coração disparado. Meu tio explodiu primeiro. "Isso é um golpe!" gritou batendo na mesa. Esse velho estava doente, não sabia o que estava fazendo. "Você", ele apontou o dedo na minha cara, "deve ter enfeitiçado o papai, aparecendo com aquelas histórias tristes de pobreza." Eu dei um passo para trás instintivamente. "Eu não sabia de nada", respondi, tentando manter a calma. A última coisa que eu esperava era isso. Minha tia se aproximou com lágrimas nos olhos, mas os olhos dela não eram de dor, eram de fúria. "Você vai devolver tudo, né, Lucas? Vai dividir, vai ser justo. Não vai deixar seus tios, seus primos sem nada, vai?" A palavra justo saiu da boca dela como se fosse uma ameaça. Naquela semana, minha vida virou um turbilhão. Ligações, mensagens, visitas inesperadas. Alguns primos que mal lembravam do meu aniversário começaram a me chamar de meu querido, meu irmão. Outros me xingavam pelas costas. Diziam que iam contestar o testamento, que eu não tinha direito nenhum. Eu, no meio disso tudo, continuava indo ao hospital público ver minha mãe. Ela continuava em fila de espera, mesmo eu já podendo pagar o melhor plano de saúde. Quando contei sobre o testamento, ela ficou em silêncio por alguns minutos, encarando o teto. Então, "Seu avô te escolheu", ela murmurou. "Escolheu e deixou uma bomba na minha mão." "Não é uma bomba, filho, é um espelho. Agora você vai descobrir quem você é de verdade." "O que a senhora quer dizer?" Ela virou o rosto e me olhou fundo. "Eles te chamaram de vergonha a vida inteira. Agora você tem a chance de provar que o erro estava neles, não em você. Mas cuidado, dinheiro é uma armadilha. Ele tem o poder de transformar coração ferido em coração cruel. E isso, eu te peço, não deixa acontecer com você." À noite, em casa, eu abri finalmente o envelope pardo que meu avô tinha me dado no hospital. Dentro estava uma cópia da mesma carta e um bilhete a mais, só para mim. "Sei que estou te deixando um peso e um privilégio. Se em algum momento você se sentir perdido, volta para as perguntas simples. O que é certo? O que é humano? O resto é barulho." Eu sentei na beira da cama e chorei. Chorei pela minha mãe, pelo meu avô, pela criança de camisa simples zombada nas festas de família. Pela primeira vez, eu não chorei por ser a vergonha da família. Eu chorei por ter que decidir que tipo de homem eu seria a partir dali. Os meses seguintes foram uma mistura confusa de decisões, processos e reencontros com quem eu achava que conhecia. Com a ajuda de um advogado de confiança, alguém que não fazia parte da roda da família, eu confirmei, o testamento era legítimo. Meu avô tinha tomado todos os cuidados para que sua vontade fosse respeitada. Havia cláusulas que protegiam a empresa contra golpes. Deixava a porta aberta para que meus tios continuassem trabalhando lá, desde que aceitassem não ser mais donos de tudo. Não era vingança, era um novo desenho. Não foi fácil. Alguns decidiram romper comigo definitivamente. "Você roubou o que era nosso", disseram, ignorando que nunca tinha sido nosso. Outros vieram aos poucos conversar, alguns com interesse, outros com um certo arrependimento real. Uma das cenas que eu nunca vou esquecer foi a conversa com o meu tio mais velho, aquele que havia me chamado de vergonha na sala e recusado ajudar minha mãe. Ele pediu para me encontrar na empresa. Chegou com o olhar cansado, bem diferente do homem arrogante de sempre. "Eu ainda acho que o papai foi injusto com a gente", começou sem rodeios. "Mas também não posso negar que eu fui muito injusto com você.
Fiquei em silêncio. Ele respirou fundo. Eu posso não concordar com tudo, mas eu vi o que você fez com a primeira parte do dinheiro. Você podia ter comprado um carro importado, um apartamento no centro, qualquer coisa. Em vez disso, a primeira coisa que fez foi pagar a cirurgia da sua mãe e doar uma parte para o hospital onde ela estava. E ainda por cima, colocou recursos numa ala nova em nome do papai. Eu nunca teria pensado nisso. Eu não sabia o que responder. Então, apenas disse: eu não quero apagar a história, tio. Eu só não quero repetir ela. Ele assentiu com os olhos marejados. Talvez o papai tenha visto em você o que não conseguiu ver na gente. Com o tempo, usei parte da herança para mudar minha realidade, sim. Tirei minha mãe do aperto, dei a ela uma casa confortável, médicos decentes, paz. Eu me dei um pouco de conforto também. Estudos, tempo, segurança. Mas outra parte foi destinada a algo que meu avô nunca teve coragem de fazer em vida. Devolver um pouco do que a vida tinha lhe dado. Criei um projeto social no mesmo bairro onde ele cresceu pobre, antes de virar empresário. Cursos, oficinas, apoio para jovens que, como eu, ouviram desde cedo que eram pouco demais. Dei bolsas de estudo, ajudei pequenas iniciativas a saírem do papel. A mansão dos Almeida mudou. Deixou de ser um museu de aparências e se tornou, algumas vezes ao mês, ponto de encontro para reuniões do projeto. Jantares simples onde a mesa era cheia, mas dessa vez de gente que se olhava nos olhos sem medir o valor da roupa do outro. Não vou mentir. Tive sim vontade de expulsar todo mundo dali, de jogar na cara deles cada humilhação que eu engoli em silêncio. Tive vontade de repetir frases que me feriram. Agora quem não pertence a esse lugar são vocês. Mas, sempre que essa voz surgia, eu lembrava das palavras da minha mãe e da carta do meu avô. Anos depois, num fim de tarde, voltei ao cemitério onde ele foi enterrado. Levei flores simples, sentei ao lado do túmulo e fiquei ali, conversando em pensamento. Vô, o senhor me deixou mais do que dinheiro. O senhor me deixou uma escolha. Eu podia ter usado essa herança para provar que eles estavam errados sobre mim. Em vez disso, eu descobri que eu não preciso provar nada para ninguém. Quem eu sou não depende do que eles dizem, nem do que o dinheiro diz. Depende do que eu faço com o que eu tenho. Fiquei alguns minutos em silêncio, ouvindo o vento passando entre as árvores, sentindo a paz de quem, pela primeira vez, não se sentia nem vergonha nem orgulho da família. Eu me sentia apenas eu. Se você chegou até aqui, talvez também carregue rótulos que colocaram em você. Fracasso, peso morto, a vergonha da família, quem não vai dar em nada. Eu aprendi da forma mais dolorosa e inesperada que rótulos são só isso, palavras jogadas por gente que não conhece a sua luta inteira. Herança não é só dinheiro. Herança é o que fica dentro da gente quando tudo o resto acaba. Alguns recebem herança de propriedades, outros de feridas. O que você faz com isso é o que vai decidir quem você será. Eu, que fui chamado de vergonha a vida inteira, descobri que a verdadeira vergonha não estava em mim. Estava em quem usava o dinheiro para diminuir os outros. E descobri também que o verdadeiro orgulho não vem quando todo mundo finalmente aplaude, mas quando você consegue deitar a cabeça no travesseiro e saber que não precisou pisar em ninguém para se levantar. No fim, a maior reviravolta dessa história não foi o dia em que eles descobriram que meu avô tinha deixado toda a herança só para mim. A maior reviravolta foi o dia em que eu descobri que, com ou sem herança, eu nunca mais aceitaria ser tratado como menos do que eu sou, e que ninguém, nem mesmo a família, tem o direito de dizer quem você é, se você já decidiu, dentro de você, quem quer ser. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e enviar esse vídeo para alguém especial. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Que Deus ilumine a sua vida e a gente se encontra na próxima história.